Eu tô começando a gravar esse vídeo aqui, eu queria dar um recado antes de começar a falar, porque aí a gente já fala logo, porque já ganha o dislike, né? Ou like também, quem sabe. Eu só vou dizer o seguinte pra você. Se tem alguém pensando, achando, entrou aqui no canal, entrou aqui no vídeo, achando que eu vou comemorar como se fosse um maluco essa vitória, que eu vou achar que o Sabino é o melhor zagueiro do mundo, que o Luciano é ídolo, porque fez gol agora dentro da pequena área, depois de ele ter perdido 2 gols. Se você tá achando que eu vou vir aqui comemorar esse resultado depois daquela vergonha lá, esquecer tudo que aconteceu esse ano, esquecer toda a vergonha que a gente viveu há poucos dias naquela humilhação contra o Fluminense, se você acha que eu vim vir aqui comemorar, tirar sarro do Palmeiras, porque o Palmeiras perdeu a Libertadores, se você acha que eu tô aqui que nem um bobo alegre comemorando o 8º lugar, porque tem que comemorar, agora a gente só depende do Cruzeiro ou do Fluminense para ser o 8º lugar, para disputar a fase de pré-Libertadores. Se você acha que eu tô aqui festejando, comemorando e rindo que nem um bobo alegre, você tá no lugar errado. Você tá no lugar errado. Para mim, essa vitória aí contra um combalido Internacional, praticamente rebaixado Internacional, não muda em absolutamente nada o ano trágico que o São Paulo teve, o ano vergonhoso que o São Paulo teve. E essa atuação de alguns jogadores hoje, que hoje alguns jogadores resolveram jogar, né? Resolveram correr. Para mim é um mistério o que acontece. Eu vou chamar de mistério, tá, gente? Eu vou chamar de mistério porque eu não quero ser leviano. Se você acha que eu tô festejando isso aí, essa atuação desses caras aí, pra mim não mudou absolutamente nada. Pra mim não mudou absolutamente nada. Mas eu tenho certeza que vai ter um outro gato pingado aqui que vai vir aqui falar que eu só reclamo, que eu tenho que comemorar muito essa vitória, porque o São Paulo está lá buscando a 8ª posição, que tem que perdoar os guerreirinhos, que os guerreirinhos, depois de tomar de 6, agora estão ganhando do Internacional. Mas sabe por que eu tenho uma opinião? Sabe por que o São Paulo não acabou ainda? Sabe por que o São Paulo ainda existe? Apesar de tudo que os caras tentam fazer, apesar de toda essa gestão podre que vem de anos, apesar de tudo, sabe por que o São Paulo ainda existe? O São Paulo só não foi extinto ainda, meus amigos, porque a grande maioria da torcida do São Paulo pensa como eu nesse momento. Tá pensando como eu. A grande maioria da torcida do São Paulo que tomou tapa na cara, tomou 6 tapas na cara contra o Fluminense e tomou tapa na cara o ano inteiro e tá tomando tapa na cara há tantos anos, não aceita, não perdoa esses caras, não perdoa. A gente estava ouvindo agora durante todo o jogo a torcida que foi na Vila Belmiro protestando contra essa gestão nefasta, contra o pior presidente da história. Então, eu sinceramente, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu respeito cada um, a maneira de torcer, se tá aplaudindo, tá feliz da vida, tá comemorando, respeito, mas eu vou ser muito sincero. Pra mim, o torcedor que aceita tomar tanto tapa na cara e hoje tá gritando Luciano, que tá feliz da vida com o Sabino, que tá aplaudindo o Marcos Antônio que deu o passinho do lado olhando pro outro, eu vou ser sincero, é minha opinião, tem culpa também. Porque se a maioria da torcida do São Paulo fosse assim, o São Paulo teria acabado já. Porque é justamente isso que esses caras querem. Hoje, esses caras entraram em campo pra jogar como se nada tivesse acontecido contra o Fluminense. Como se nada tivesse acontecido. Vocês viram a entrevista do Sabino no intervalo? Futebol, né? Futebol é assim, né? Claro que não foi o resultado que a gente queria. O 6-0 não foi o resultado que você queria, Sabino? Caramba, agora você me surpreendeu, hein? Só faltava você falar que vocês queriam o resultado, né? Aí o Luciano faz o gol, dá risadinha, engraxa a chuteira. Sério, eu fico pensando que a falta de conexão com a realidade não é só do blogueirinho, não é só do Tagarela. O Tagarela é o Belmonte agora, que tá falando pelos cotovelos agora. Ficou 4 anos e meio quieto, só falando pra amiguinho. Agora virou um Tagarela. Agora critica a gestão. É claro que esse cara tá fazendo uma campanha, já começou a campanha pra ser presidente. Agora ele tem um monte de ideia, agora ele tem um monte de pensamento, agora ele tem todas as soluções do São Paulo, ele tem na mão. Tá falando aí pelos 4 ventos, tem todas as soluções do mundo pro São Paulo, o tal do Belmonte, ele tem todas as soluções.
Então, pra mim, não mudou nada, pra mim a vergonha continua, eu tô rezando pra esse ano acabar, só falta mais um jogo, hoje eu tive mais um lesionadinho, né, pra não ter que viajar no último jogo, e porque eu não confio em jogador de São Paulo, eu não confio, não tô dizendo que o Alan Franco tenha fingido, que tem que jogador que deu migué, eu não tô dizendo isso que eu não tenho como saber, eu não vou ser leviano, eu só posso dizer uma coisa, é uma coisa minha, eu não confio em jogador de São Paulo. Jogador do São Paulo que não recebe salário ainda, eu não confio. Você me desculpa, eu desconfio de todo mundo. Eu desconfio de todo mundo. Ai, tô com desconforto. Eu desconfio. Eu desconfio. Agora, o jogo hoje, eu só tô rezando pra que acabe. Eu só tô rezando pra que esse ano acabe. Porque a gente precisa, eu tô falando por mim, lógico, eu preciso me preparar pra 2026. Hoje já tem gente acreditando que depois dessa vitória, 2026 é Libertadores, é título. Vamos para título brasileiro, vamos lá ir brigar com todo mundo, nos aguarde aí, estamos voltando. Não é possível, né? Não é possível que vai ter torcedor que vai pensar isso. Para mim não mudou nada, para mim essa vitória hoje mostra muito o perfil que tem esse elenco do São Paulo, Não é que joga quando quer, não é, porque tem jogador, já conversamos aqui, né? Tem jogador que é tão cabeça de bagre que nem se quiser joga, não adianta. Só que tem vontade, né? Joga com vontade quando quer. E hoje eu não senti nenhum jogador envergonhado, nenhum jogador dando entrevista antes do jogo ou na hora do intervalo pedindo desculpa pra torcida, falando é obrigação a gente ganhar aqui, a gente tem vergonha na cara. Não fazer gol, engraxar chuteirinha, em fazer brincadeirinha, dar passe olhando pro lado, tocando pro outro, dizer que é um resultado contra o Fluminense que a gente não estava esperando. Me perdoa, amigo, me perdoa. Eu sei que eu sou chato, eu sei que eu sou ranzinza às vezes. Eu sou super bem-humorado na minha vida, com as pessoas que eu conheço, os amigos do canal aqui, vocês sabem como eu sou. Eu sou um cara muito bem-humorado, sou muito feliz, minha vida é maravilhosa, eu sou muito grato por tudo. Só que nesse aspecto eu sou muito chato mesmo. E tenho muito orgulho de ser chato. Eu não vou aplaudir esses caras, gente. Eu não vou. Podia ter metido 9-0 no Internacional, não ia aplaudir esses caras. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Aqui que ele vai ter uma correção e tudo, e aí a gente vai usar 35% das vendas de Cotia, do que o São Paulo conseguia arrecadar aqui das vendas dos jogadores de Cotia ou de todos os jogadores, ou vai ter uma cota ali de 35% das vendas que o São Paulo fizer em 2026, 35% a gente vai para devolver esse aporte para os investidores. E ainda também não está claro qual que seria o prazo de retorno, se esse fundo daria retorno em até 2 anos, 3 anos, ou se seria só em 2026. Porque se for só em 2026, complica, né? Como é que você vai conseguir devolver 200 milhões para esse fundo, ainda com a correção, ainda com o grau de investimento, né, que você tem que ter o retorno. O cara vai investir, ele vai ter um retorno, vai ser vantajoso para ele do ponto de vista financeiro, ele investir essa grana para dentro de um prazo determinado, ele ter o retorno dessa grana mais os juros. Então, é mais ou menos nesse cenário. Me causa certa dúvida tudo isso, tá? Porque eu gostaria muito de, e ainda até na apuração dos colegas, tá no estágio inicial isso, então ainda está numa questão de ideia, e seria mais uma vez com o Fundo Galápagos. Isso aconteceu agora há pouco, então não ainda estou apurando alguns cenários, do que eu conversei aqui previamente, tá, com uma pessoa. Esse projeto, pelas condições desse projeto, ele não precisaria passar pelo conselho, não precisaria ser aprovado pelo conselho no primeiro momento, eles tentariam normalmente pegar ali, vão tentar moldar esse fundo de investimento para que não precise passar pelo conselho. E ainda, como eu disse, como está em fase inicial, a gente não tem muitos detalhes ainda sobre essa situação, até porque eles mesmos vão negociar com a Galápagos aí essa possibilidade. E aí bate, né, com o que o Crespo, por exemplo, tinha falado, que talvez em 2026 teria grana para poder ter investimentos, teria esses 200 milhões aí para tentar fazer essa questão. Mas, enfim, eu acho que é numa questão muito inicial, tudo que se remete a essa gestão, a gente sempre tem que olhar com o pé atrás, a gente sempre tem que entender que, por exemplo, o fundo de Cotia, na minha visão, era muito vantajoso para quem investia, mas pouquíssimo vantajoso para o São Paulo.
Então tem que ver como é que vai ser esse fundo, quais que são as amarras, quais que são as condições, quais que são os retornos, quais que são as seguranças para o São Paulo. Eu, de verdade, para mim, assim, futebol é muito simples, tá? O São Paulo que gosta de complicar. Para mim é simples. Pega o seu faturamento, gasta menos do que o seu faturamento para você poder fazer a cobertura de dívidas, usa com o seu departamento financeiro, quanto que eu tenho para folha salarial, quanto eu tenho para contratar jogadores, o que eu tenho que fazer. E, meu irmão, contrata gente decente para você, contrata gente do scout, contrata gente decente para você poder fazer dentro das suas limitações financeiras, você conseguir fazer bons times. Olha a porra do Mirassol. Olha como o Mirassol tá, caralho. Entendeu? Olha como tá o Mirassol. Pô, sabe, gente? É muito fácil. E essa gestão, para mim, ela é isso aqui, ó. A cabecinha dessa gestão é isso aqui. É só dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Só que aí, com dinheiro, essa gestão contratou Galopo. Com dinheiro, essa gestão contratou Rames Rodrigues. Com dinheiro, o Pablo foi na gestão anterior, né? Foi na gestão anterior. Com dinheiro, contratou Orihuela. Com dinheiro, hein? Contratou Tietê. Pagaram 20 caralhadas milhões no Tietê. Então, assim, será que o problema é realmente ter dinheiro? Será que o problema do São Paulo é ter dinheiro ou é ter uma gestão profissional? É mais um movimento contraditório da gestão Casares. É mais um movimento populista. É mais um movimento que distorce totalmente a visão de ser profissional. Ter 200 milhões, arrumar um fundo de investimento de 200 milhões para contratar, não é ser profissional. Não é fazer gestão decente. É tentar, mais uma vez, tampar o buraco com fita crepe. Entendeu? É mais uma vez. Então, assim, para vocês verem a situação calamitosa, que a gente está falando de 200 milhões, e a gente não consegue ficar feliz, porque a gente sabe que vão fazer nhaca com esses 200 milhões. E que o problema não é isso. O problema não é grana. Mas eles insistem em acreditar que o problema do São Paulo é dinheiro e falta de investimento. Então, assim, para mim é surreal, tá? Mas, enfim, eu sei, o Willi de Teixeira ele está um pouco off sobre tudo isso, mas eu acho que eu não sei se eu consegui te trazer um contexto, Willi de Teixeira, nessa ideia, basicamente, né, que é mais um fundo de investimento com a Galápagos. Repito, a gente ainda não tem muitas informações sobre isso, ainda é uma ideia que será debatida, mas que seria um fundo que arrecadaria um investidor, pode ser empresas, talvez pessoas físicas, a gente ainda vai ver, daria esse dinheiro, provavelmente teria também esse retorno, ainda não está claro como é que seria esse retorno em relação a prazos, qual que é o valor do retorno, o percentual de juros e tudo. Mas a ideia ali de Teixeira seria fazer esse fundo de investimento para adquirir 200 milhões para poder já investir no elenco na próxima temporada. O que você acha disso tudo, meu querido? Então, vamos por partes, né? Como diria Jack. Bom, como você mesmo falou, 200 milhões era uma coisa para você falar assim, nossa, que legal, o São Paulo vai ter um investimento. Mas como você mesmo disse, a gente sempre fica desconfiado, porque essa gestão já se mostrou muito incompetente para gerir dinheiro, principalmente dinheiro que vem assim de investimentos. Outra coisa, só eu estranho que sempre a Galápagos está envolvida em alguma coisa quando aparecem essas fórmulas mirabolantes, sempre a Galápagos está envolvida nessas fórmulas. Será que só eu que estranho isso? Ou todo mundo estranha um pouquinho do envolvimento, de tanto envolvimento da Galápagos em todas essas negociações, né? Pode ser da época do Marinax, lembra? Começou, tinha FIP, tinha Galápagos, não sei o que, tinha Galápagos, não sei o que, Galápagos, tudo tem Galápagos. Aí o São Paulo, esses dias, fez aí um empréstimo de 25 milhões, provavelmente para pagar o salário atrasado de 3 meses dos jogadores, que perderam de 6-0 do Fluminense. Aí aquela coisa que a gente sempre fala também, né? O jogador também tá com o salário atrasado, não se dedica, a gente não sabe se acontece alguma coisa lá internamente entre eles, para acontecer alguma coisa. Sempre quando o Casares se sente ameaçado, e ele está muito ameaçado neste momento, ele está ameaçado desde a furada do Marcos Leonardo. Desde aquela época que o Fora Casares ficou entre os trend topics, o Casares está
vamos dizer, incomodado com tudo que está acontecendo. Com a saída do Carlos Belmonte, o que acontece? O Belmonte agora está dando entrevista para todo mundo. Aliás, a gente também está tentando, né? Quem sabe, né? A gente está aqui, né? Somos uma mídia especializada do São Paulo, né? Estão aí esperando. Quem sabe a gente também não consegue trazer o Carlos Belmonte aqui para a gente ouvir ao vivo, né? Ele falando com a gente, já que ele nunca falou com a gente quando ele era diretor, quem sabe agora. Quer dizer, em off ele até conversa com o Alex bastante, mas não em entrevistas assim. Então, é sempre esquisito, a gente fica preocupado. Ó, só para ter uma ideia, o Flamengo vai ter 2 bi de lucro esse ano, por causa dos campeonatos que conquistou. Então, o que acontece? Se você chega em finais, se você está sempre disputando, você sempre recebe mais dinheiro, tanto pelos campeonatos como também pelos investidores. Quem não gostaria de investir num time que está na final da Libertadores, que vai para a final do Mundial? Qualquer empresa. Então, o São Paulo acaba ficando de fora de um monte de coisas legais porque perde esse poder de negociação na hora do vamos ver. A outra coisa que também pega é o São Paulo precisar sempre vender os seus jogadores das categorias de base, sem maturar o menino, sem colocar isso para jogar. Agora, falando do outro time, do lado do muro, só o que eles venderam de jogadores da base esse ano daria para pagar a dívida do São Paulo, praticamente. Não daria integralmente, mas daria para pagar uma boa parte da dívida do São Paulo. Então, quando o Alexander fala, pô, a conta é fácil, é só você pegar o que você ganha e o que você gasta e equilibrar isso, ou até, olha, vamos arrecadar mais este ano, vamos gastar menos. Vamos conseguir aí recuperar, sei lá, 200, 300 milhões nesse primeiro ano. Aí no ano que vem a gente faz um investimentozinho, continua gastando menos do que arrecadando, mas a gente vai investir um pouquinho mais. A gente vai continuar recuperando. Em 3, 4 anos a gente estaria com a dívida paga, podendo aplicar, que foi mais ou menos o que o Flamengo fez. O poder de arrecadação do Flamengo é maior? Sim. A dívida do Flamengo também era maior. Então, assim, o São Paulo tem que começar a pensar de maneira administrativa. O próprio Casares falou que ele sacrificou aí um bom gasto para ganhar um campeonato, para ele ficar marcado também como um presidente que venceu no São Paulo. Só que, ao meu ver, para todo mundo que eu pergunto, hoje lá na conversa que a gente teve, a gente também chegou a essa conclusão, o Casares é o pior presidente da história do São Paulo Futebol Clube. Ele conseguiu superar o Leco, ele conseguiu superar o segundo mandato do Aidar, ele conseguiu superar o terceiro mandato do Juvenal Juvencio. Então ele está agora como o pior presidente da história do São Paulo Futebol Clube. Te digo que acordo trabalhista, aproximadamente 2 milhões, né? 1 milhão e 700, 2 milhões. São Paulo fez acordo com o Casemiro, um acordo lá atrás. Um acordo lá atrás que o São Paulo ainda devia questões trabalhistas. Se o São Paulo tivesse fazendo coisas boas, se a gente... Perdão, gente. Se a gente tivesse vendo competência no São Paulo, um acordo assim seria muito bom, né? Você ia falar, ó, tá vendo? Estão aliviando o problema judicial, problema mesmo de dívida antiga, estão aliviando para projetar um novo São Paulo. Só que isso não acontece, né? O que poderia ser uma boa notícia em relação a isso, em relação a essa questão do Casemiro, a esse acerto e menos uma pendência para o São Paulo, a gente fala assim, é o que eu falei, a gente desconfia de tudo. O próximo departamento médico do São Paulo, né, que falam que vão ter mudanças, é a mesma coisa do departamento médico. Os caras podem estar fazendo um trabalho exemplar. Nós vamos demorar de novo para acreditar. É a mesma coisa com o Casemiro. Então, é isso. Falam que tem umas dívidas Jusilei
Ricardinho, Ganso, uns jogadores assim, eu não lembro todos os nomes, mas é assustador. Agora a gente vê essa do Casemiro, são vencimentos, assim, são dívidas, são pendências antigas, assim, que elas são realmente inacreditáveis, e queriam comprar o Juan Tressoldi por 26 milhões de reais, né? Por que não quita todas essas dívidas antigas? Por que não vai atrás de todos os caras e vai quitando tudo pra realmente salvar o São Paulo, né? Bom, mas enfim, São Paulo acabou de fechar acordo com o Casemiro. Eu estou imaginando que seja algo amigável. Ô Casemiro, tinha que voltar, né? Tinha que voltar pra jogar no São Paulo, independente da forma que você saiu, como você saiu, independente. A gente precisava de um cara do nível do Casemiro, né? Seria maravilhoso. Mas tá aí, o São Paulo fez acordo pra acabar com uma pendência trabalhista que tinha lá atrás com o Casemiro. É muito estranho essa tentativa de investimento da Galápagos. Na verdade, não é muito estranho, né? Porque tenta o investimento e já aparece um transfer ban. Ou seja, cadê o superávit? Cadê a saúde financeira que essa diretoria tanto prega, tanto fala que está fazendo? Cadê a boa gestão? Agora, obviamente, eles chegam lá e sai uma notícia de que eles pediram para Galápagos, que é a administradora do fundo aí do São Paulo, aonde nós temos que ter muita esperança com essa Galápagos. E aí o Júlio Casares fala, né, o que vem é que a diretoria, a gestão aí, está tentando 200 milhões de reais para comprar, né, para negociar jogadores em 2026. Seria muito bom, né? Mas qual que é verdade, não é? Qual que é o risco disso? Qual que não é? A Galápagos vai fazer esse empréstimo, sei lá. Cada hora vem um nome diferente, né? Esse investimento. 2025 está chegando ao fim. E esse geralmente é o momento que os clubes utilizam para poder preparar o seu planejamento para 2026. Claro que tem também aqueles clubes que deixam tudo para a última hora, mas isso não vem ao caso. Como o ano está acabando, esse é aquele momento de fazer um balanço dos jogadores que foram pouco aproveitados nos seus times atuais e podem ter mais minutagem jogando em outras equipes. E essa é exatamente a ideia desse vídeo. Eu quero mostrar 7 jogadores que podem ser contratações acessíveis para o seu time de coração para 2026. Inclusive, te convido para depois me contar quais dos nomes que eu vou citar nesse vídeo que você gostaria que seu time, no mano a mano com o atacante, a grande deficiência que eu enxergo mesmo é nas penalidades. Um time já interessado no Everton para a próxima temporada é o Grêmio. Número 2, Gustavo Cuéllar. Vamos falar agora sobre um volante direto, no caso, o volante colombiano Gustavo Cuéllar. Você deve conhecer o Cuéllar da passagem dele pelo Flamengo, mas hoje ele é jogador do Grêmio. Tá com 33 anos e tem contrato com o Imortal até o final do ano que vem. Então é um contrato similar ao do Everton do Palmeiras. Contrato até dezembro de 2026. A verdade é que o Cuéllar foi contratado rodeado de expectativa porque é um grande marcador, mas nessa passagem dele pelo Grêmio ele não emplacou como se imaginava, ficando fora de vários jogos por lesões, em outros ele acabou começando entre os reservas. E para times que precisam de um bom marcador, um cara para ser o pitbull do meio campo, eu acho ele uma ótima opção. O fato de ele estar caminhando também para o seu último ano de contrato com o Grêmio também é algo que o torna uma oportunidade de mercado. Ao todo, ele fez 26 jogos pelo Grêmio até então na temporada, não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência. Se o seu time precisa de um camisa 5, pode chamar o Grêmio porque Cuéllar pode dar negócio. Número 3, Cauli. Avançando um pouco ainda no meu campo, vamos falar de um meia que eu particularmente gosto bastante do futebol dele, que é o Cauli, meia do Bahia. Até em outros momentos esteve na mira do Palmeiras, eu acho um ótimo jogador. É um meia que sabe chegar para fazer gol, tem o passe bom e ao mesmo tempo ele é habilidoso. É que agora, em 2025, ele perdeu um pouquinho de espaço no Bahia. Foi reserva em vários jogos, principalmente do Campeonato Brasileiro. Mas isso não significa que ele não pode ser extremamente útil para alguma outra equipe. O Cauli está com 30 anos e tem contrato com o Bahia até 2028. Na temporada, disputou 61 jogos, marcou 4 gols e deu 7 assistências. Os números em si estão longe de ser números ruins. O ponto é que, nessa reta final de temporada mesmo, que ele acabou sendo menos aproveitado pelo Rogério Ceni. E como o Bahia tem boas opções, principalmente de ataque pro lado de campo, acaba que por muitas vezes o Cauli vinha sendo preterido.
mas ele é um bom jogador. Eu acho que para quem procura um camisa 8, um camisa 10, um cara para articulação, ele é um nome, uma opção extremamente válida. Eu até acredito que o maior problema para tirar o Cauli do Bahia é o próprio Bahia, porque o Bahia quer ter um elenco forte, ele é um cara que, hora ou outra, ele é aproveitado pelo Rogério Ceni. Então o Bahia não iria querer se desfazer de um jogador do nível do Cauli assim tão facilmente. Mas pro jogador ele ter mais minutagem em outro time, aí sim seria bastante interessante. Sem contar também que o Bahia, através do investimento do Grupo City, hoje tem dinheiro para poder se dar ao luxo de recusar algumas propostas pelo Cauli. Número 4, Everton. Esse Everton é o Everton Cebolinha, que você conhece muito bem, que já jogou muita bola pelo Grêmio, na Europa passou pelo Benfica, já foi jogador da seleção brasileira, até campeão da Copa América de 2019. Hoje o Everton Cebolinha é jogador do Flamengo, ou seja, acabou de ser campeão da Libertadores. Fazendo um balanço do ano do Everton Cebolinha, vinha sendo até então um ano tímido. Ele vinha jogando pouco, estava claramente na reserva, meio que encostado, só que de uma hora para outra ele subiu de produção nessa reta final de temporada. O Felipe Luiz começou a dar mais chances para ele, principalmente no Campeonato Brasileiro, e ele começou a corresponder. Ele ajudou o Flamengo a vencer jogos importantes, como contra o Sport, jogo que foi fora de casa, que o Flamengo tinha saído perdendo. Ajudou o Flamengo a vencer o Bragantino num jogo importante em casa. E isso foi dando confiança para ele, tanto que ele entra na final da Libertadores contra o Palmeiras e entra muito bem. E assim, pela qualidade que o Everton tem, de ser um atacante rápido, que leva vantagem no mano a mano, ele é uma opção interessantíssima para a maioria dos times do Brasil, porque hoje a gente tem que levar em consideração que ele não joga no Flamengo, porque no Flamengo a concorrência também ela é pesada. Ele briga por posição com o Samuel Lino, com o Carrascal, com o Luiz Araújo. Agora imaginem num outro time com menos opções. Ele pode ser até, na minha opinião, uma das referências de muitos times. Praticamente todo time precisa de um jogador que quebre linhas, que vá para a jogada individual, e ele é exatamente esse cara. Sem contar que, além de ser um cara rápido que vai pro mano a mano, ele ainda é também um bom finalizador. O Cebolinha tá com 29 anos e vai entrar agora no seu último ano de contrato com o Flamengo, o que o torna então uma oportunidade muito, muito boa. Ele mesmo já tinha admitido, depois do título da Libertadores, que já foi procurado por 6 equipes para deixar o Flamengo pro ano que vem. Entre os interessados surgem Grêmio, seu ex-time, e até o Palmeiras. Ele totaliza 4 gols e 4 assistências em 39 jogos no ano.